Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você a leitura do livro A Experiência da Mesa, de Dev Titus, o segredo para criar relacionamentos profundos. O que deixamos escapar? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Lucas, capítulo 14, versículos 16 e 17. Na primavera do ano 2000, recebi o convite para ser a oradora principal num congresso para mulheres em Fresno, Califórnia. O público geral contou com mais de 4.000 mulheres que se reuniram para ter um momento de adoração, renovação e estudo da Bíblia. Posso dizer com toda honestidade que esse congresso de mulheres foi um dos eventos mais incríveis de que já participei. Do início ao fim, o tempo que passamos juntas honrou a Deus. Os detalhes foram bem planejados. Tudo da inscrição à celebração de encerramento fluiu tranquilamente. Durante os momentos de louvor, a presença do Senhor se evidenciava. As pessoas louvavam de coração e amavam umas às outras apaixonadamente. O evento fora coberto por orações e proporcionou uma experiência profunda e verdadeira. Em geral, depois de participar de um evento como esse, cheio da graça de Deus, seja num culto, seja num congresso ou retiro, voltamos para casa animadas e plenas com a alegria do Senhor. No entanto, dessa vez foi diferente para mim. Por algum motivo, cheguei à minha casa me sentindo frustrada, vazia. O motivo não tinha nada a ver com um excelente congresso, mas algo me consumia por dentro, uma sensação insistente de que algo estava errado. O que nos escapa? Um dia depois de voltar da Califórnia, peguei a Bíblia e fui para minha cadeira Iada, um lugar especial que separei em meu lar para me encontrar com o Senhor numa esfera íntima. Meu coração estava pesaroso e sobrecarregado e pedi a Deus que me ajudasse a entender por quê. Pensei sobre aquilo que nós, oradores, temos a tendência de fazer em congressos cristãos. Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares, compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e escolhemos quais desses assuntos serão atrativos e úteis para determinado público. Ao longo dos anos, porém, comecei a sentir que, de algum modo, não abordamos a questão mais fundamental. Os participantes apreciam o louvor sincero e o ensino sólido sobre a Bíblia, mas depois retornam para casa, onde encontram uma família magoada e dividida. Por algum motivo, as mensagens bíblicas que ouviam nos congressos e até mesmo nas igrejas não estavam fazendo uma diferença duradoura em sua vida e em seus relacionamentos familiares. Alguns meses antes, meu esposo Larry e eu estávamos ouvindo George Barna, um dos mais notáveis estatísticos sobre a fé e cultura cristã do mundo, apresentar dados reveladores sobre as famílias norte-americanas que vão à igreja. A pesquisa de Barna mostrou que o índice de divórcios entre as famílias que frequentam a igreja passaram a ser mais alto do que os de famílias que não têm esse hábito. Essa estatística falou profundamente ao meu coração. Na época, Larry e eu tínhamos dedicado mais de 30 anos ao ministério pastoral. Fizemos muitos sacrifícios em nome da igreja, do evangelho e do reino de Deus. Portanto, quando ouvi que o casamento dos membros de igreja tinha maior probabilidade de terminar em divórcio, pensei: o que Larry e eu passamos os últimos 30 anos de nossa vida fazendo? Senti a minha alma afundar. Se o índice de divórcio é mais alto entre quem vai à igreja, por que incentivar as pessoas a participar dos cultos? Perguntei ao Senhor o que aconteceu durante os 30 anos em que Larry e eu trabalhamos no ministério. Algo está terrivelmente errado nas famílias nos Estados Unidos e, em vez de melhorar as coisas, só pioram. Temos megas igrejas lotadas com dezenas de milhares de pessoas
todos os domingos. Mesmo assim, as famílias se tornam cada vez mais fragmentadas e os casamentos mais propensos a terminar, a despeito do maior número de membros nas igrejas. O que está acontecendo, Senhor? Há algo que estamos deixando escapar. Mas o que? Uma pequena placa. Não pude deixar de pensar no paralelo entre a desintegração da família norte-americana e a desintegração do ônibus espacial Columbia. Volte comigo a 1º de fevereiro de 2003, a missão CSTS-107 do Columbia. O ônibus espacial da NASA começou sua reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externos da espaçonave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de solo ficou confusa e prejudicada pela estática. Controle de missão, aqui é o ônibus espacial Columbia, a favor verificar os sensores do calor externo. A transmissão foi subitamente interrompida. Columbia, controle de missão, falando, por favor, repetir. Perdemos a transmissão, favor, repetir, câmbio. Sem resposta. Columbia, STS-107, controle de missão, falando, está na escuta, câmbio. Nada de resposta, porque naquele momento a missão CSTS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os 7 astronautas a bordo perderam a vida. A nação ficou chocada e todo o programa espacial tripulado foi interrompido de imediato. Uma equipe com os melhores investigadores começou a reunir evidências na tentativa de descobrir o que havia causado a tragédia tão repentina e imprevista. Sinto que, de igual modo, a situação da família norte-americana é uma tragédia repentina e imprevista. Nos primeiros dias de apuração do acidente, um investigador solitário fez o que parecia ser uma pergunta absurda. Como uma voz suave e tranquila, clamando em meio a um deserto de múltiplas teorias. Será possível que uma minúscula parte do escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial inteiro? Impossível, foi a conclusão em alto e bom som das mentes científicas mais aguçadas do planeta. Eles raciocinaram que, se o ônibus viajara por mais de 17 anos sem nenhum incidente, a falha de uma partícula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. Era assim que eu me sentia, como uma voz frágil na cadeira sozinha em minha busca, o que estava levando à ruína das famílias e causando sua desintegração. No entanto, somente por causa da voz insistente daquele investigador solitário é que a real causa foi exposta. Talvez eu também fosse assim, pensei. Quem sabe, se eu procurar uma resposta para a pergunta o que deixamos escapar, ou possa dar uma contribuição para o fortalecimento de nossas famílias. Eu possa dar uma contribuição para o fortalecimento de nossas famílias. Finalmente, a equipe de investigação fez o anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columbia da NASA, missão STS-107, ocorreu por causa de uma pequena fissura no escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse. Isso causou o aumento de pressão e calor que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural, poucos centímetros de largura, causou uma catástrofe e interrompeu o programa espacial multibilionário na nação, coordenada pelas mentes mais brilhantes do mundo. Uma rachadura minúscula, negligenciada, que se expandiu e destruiu vidas. Um pequeno pedaço de cerâmica projetado para ser um aliado-chave do ônibus espacial e de seus tripulantes, cujo único propósito era proteger do calor destrutivo da atmosfera. Assim que a peça saiu do lugar, o caos se instalou. A rachadura mínima em um azulejo derrubou a espaçonave e decretou o fim do programa inteiro. Uma pequena placa. Pensei, será possível que uma pequena função do lar,
quando negligenciada, acaba causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? Uma palavrinha que deu outro foco à minha vida. Deus não me respondeu naquele dia. Na verdade, não foi no outro dia nem na seguinte semana. Vários meses se passaram e eu continuava buscando as Escrituras e perguntando ao Senhor: o que deixamos escapar? Até que certo dia, enquanto fazia o serviço doméstico, uma palavrinha surgiu de repente em minha cabeça: mesa. Não pensei muito sobre o assunto no momento, afinal a palavra mesa não me parecia nada espiritual. Não senti um frio na barriga, arrepios, nem imaginei que era o Espírito Santo falando comigo. Foi apenas um pensamento. Alguns dias depois, a palavra saltou mais uma vez em minha mente. Mesa. Mesa? Mesa. Tudo bem, legal. De manhã, a palavra voltou a meu pensamento. Mesa. Isso prosseguiu ao longo de alguns dias. Por fim, curiosa a respeito da palavra e do motivo para ela não sair da minha cabeça, liguei para uma amiga que tinha um programa de computador sobre a Bíblia. Você pode pesquisar a palavra mesa na Bíblia para mim e ver o que aparece? Pedi. No dia seguinte, ela imprimiu e me levou várias páginas com textos bíblicos do Gênesis ao Apocalipse, que incluíam a palavra mesa. Fiquei surpresa com o número de versículos, e a lista não incluía expressões relacionadas como comer, com jantar, com banquete e assim por diante. Ela só havia pesquisado a palavra mesa. Não conseguia acreditar de que algo citado tantas vezes nas Escrituras fosse tão negligenciado. Em 35 anos de pregação, meu marido e eu nunca havíamos feito uma pregação sobre a mesa. Eu nunca tinha ouvido um sermão no rádio ou na televisão a respeito da mesa. Eu nunca havia lido um livro que explicasse o princípio divino da mesa. Como deixamos escapar a importância de algo que Deus mencionou com tanta frequência em sua palavra? Seria esta a mensagem que o Senhor queria que eu partilhasse com seu povo? Comecei a cavar fundo na Bíblia, procurando respostas com avidez, e fiquei surpresa com o que descobri a respeito do princípio divino da mesa. Estes são alguns textos bíblicos que descobri. Faça uma mesa. Êxodo capítulo 25, versículo 23. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Êxodo capítulo 25, versículo 30. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, os seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias. Êxodo capítulo 37, versículo 16. Você comerá sempre à minha mesa. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7. Pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 29. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmos 23, 5. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Salmo 128, 3. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Provérbios capítulo 9, versículo 22. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. Mateus capítulo 26, versículo 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Marcos capítulo 16, versículo 14. E eu lhes designo um rei, assim como meu Pai os designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. Quando comecei a desvendar a importância da mesa nas Escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus, após o fim desse mundo, fiquei surpresa ao descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam juntas. Essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da palavra de Deus que deixamos escapar. Tenho a convicção de que Deus nos deixou toda a verdade que precisamos saber para a vida na Bíblia Sagrada. Na verdade, sempre que a mídia declara orgulhosa que pesquisas contêm
contemporâneas descobriram uma nova verdade, encontramos o princípio já estabelecido para nós nas páginas das Escrituras. Por isso, quando comecei a perceber que a Bíblia fala com frequência sobre a importância da mesa, decidi ampliar minha busca para saber se estudos históricos e científicos confirmavam o que eu estava descobrindo acerca do que gera relacionamento mais profundos e significativos. Tudo começa em casa. Em declínio e queda do Império Romano, comentário completo em 6 volumes, escrito em 1788, o historiador inglês Edward Gibbon destacou 5 causas principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. Os historiadores reconhecem, de modo geral, que os princípios de Gibbon se aplicam a todas as grandes civilizações. O interessante é que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar ou de astúcia política. O golpe mais esmagador a um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo e dominá-lo. Não, segundo Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar, a base para a sociedade humana. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar de outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ou deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. O lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família, não é apenas um endereço postal ou o lugar onde seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser parte central de nossa vida. Ele deve ser um lugar acolhedor onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros, aprendem, riem, crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que forma a sociedade. Seja numa cabana ou mansão, uma morada de qualquer tipo se transforma em um lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Todos conhecemos o clichê: lar é onde o coração está. Gosto de usar uma variação dessa frase que uma amiga me ensinou: lar é onde o coração se forma. Há algo de muito dinâmico nessa ligação entre o lar e o coração humano. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que vivenciamos ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Gibbon observa que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir. Com grande frequência, no mundo ocidental moderno, os deixaram de ser o centro das atividades da família. Entre o trabalho, a escola, as aulas de esportes, de músicas, o serviço comunitário, o mesmo e as atividades da igreja, muitas famílias não ficam mais em casa. Corremos para sair da casa bem cedo e voltamos tarde da noite, exaustos e prontos para cair na cama. Em muitas famílias, passar pelo drive-thru de redes de fast foods e pegar comida substituiu o tempo da companhia uns dos outros a cada noite, reunidos face a face ao redor da mesa, comendo e conversando juntos. Ao refletir sobre a importância do lar, pensei: se o lar é a base da sociedade humana, será então possível que a mesa constitua a base da estabilidade humana? Seria a experiência da mesa, o simples ato de partilhar refeições regulares em família, algo absolutamente vital para a saúde e a estabilidade da família e da sociedade no longo prazo? Uma empolgação crescente aguçou minha curiosidade. Quanto mais eu pesquisava, mais confirmação descobria.